Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, vamos para a nossa aula de matemática de hoje. Hoje é dia 15 de junho de 2021, terça-feira. Nós iremos utilizar o livro Aprender Sempre, volume 2, nas páginas 99, 100, 101 e 102. E vocês não podem esquecer de me enviar a foto da página 93, somente da 93. Bom, hoje faremos as aulas número 1, 2 e 3. Nós iremos conversar sobre os cereais e as frutas secas. Então nós vamos resolver probleminhas com unidade de medida de massa. Então o Matheus, a Giovana e os amigos Vinícius e Caio, eles foram com seus pais ao mercado municipal, onde eles iam comprar cereais e frutas secas. Então, 1. Para abastecer a banca de cereais, o Sr. Carlos comprou 360 quilos de arroz, 200 quilos de feijão, 90 quilos de aveia e 120 quilos de trigo. O Sr. Carlos ele tem uma caminhonete para levar as compras para a banca dele. A caminhonete pode transportar até 800 quilos. Ele consegue levar tudo numa única viagem? Quanto vai sobrar ou faltar? Então nós temos duas perguntinhas aí. Primeiro, no carro só cabe 800 quilos. Então, primeira coisa, soma todos os valores, todos os pesos de todos os produtos que ele comprou. E aí, vê se chega no 800. Se chegar no 800, então quer dizer que cabe. Se passar, não cabe. E aí ele quer saber quanto que vai sobrar ou faltar. Então o que você vai ter que fazer? Vai ter que pegar o valor que deu, menos o 800, isso se passar. Ou 800 menos o valor que deu. Por quê? Com isso a gente vai conseguir descobrir a diferença, que é o que sobra ou o que falta. Para abastecer a banca de cereais, a gente continua com o mesmo enunciado, para conseguir responder todas as perguntinhas. Ele espera vender nos próximos 15 dias metade do que ele comprou de arroz e a quarta parte do que ele comprou de feijão. Metade é a mesma coisa que dividido por 2. E a quarta parte é a mesma coisa que dividir por 4. Então, primeira coisa, quantos quilogramas de arroz ele espera vender? Então, ele comprou 90 quilos de aveia, 120 de trigo, olha lá, 360 de arroz. Ele vai vender, se ele vender metade, quanto é que ele espera vender? Metade dos 360. Nessa daqui, a de feijão. Ele quer a quarta parte de feijão. Então, se ele comprou 200 quilos de feijão, qual que é a quarta parte? É a mesma coisa que pegar os 200 e dividir por 4. Depois, olha que legal, ele armazenou os 90 quilos de aveia em 3 recipientes. Então pega os 90 e divide para 3 potinhos. Quanto que ele vai colocar em cada pote? Fácil, né? Depois ele comentou que ele colocou a terça parte de aveia em cada recipiente. Você concorda com ele? Então, se ele pega toda a aveia que ele tem e divide em 3 potinhos, é a mesma coisa que descobrir a terça parte? Sim ou não? Você concorda? Depois, durante a semana, o Sr. Carlos ele vendeu trigo. No sábado ele tinha vendido a décima parte de 120. Décima parte é o quê? Dividir por 10. Quantos quilogramas de trigo ainda restavam para vender? Então presta atenção na pergunta. Ele tem 120 quilos. Ele observou que ainda ele precisava vender a décima parte. Então pega os 120, divide por 10 e você vai descobrir o quanto resta. Depois, qual foi a quantidade de trigo vendida antes do sábado? Então presta atenção. Se antes ele tinha 120 quilos e aí ele vendeu a décima parte, quanto que sobra? Vocês vão colocar esse valor para mim. Na 2, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as frutas secas. O damasco, uva passa, ameixa e tâmara. Olha lá as plaquinhas. Damasco. 100 gramas do damasco custa R$ 2,80. 100 gramas da ameixa custa R$ 15. Custa R$ 1,50, desculpa. E 100 gramas da tâmara, R$ 9. E aí ele perguntou aos pais que o preço do feijão, do arroz e de outros produtos é em quilo. Mas que nessa barraca aí ele percebeu que as vendas são em 100 gramas. Por que será, né? Então, vocês vão ter que pensar. Você já viu algum produto em que o preço é vendido por 100 gramas e não por quilo?
Conversa em casa com o responsável para descobrir. Depois o Matheus ele quer saber o preço de 1 quilo de cada produto. E ele percebeu assim que 100 gramas não é a 10ª parte de 1 quilo. Se eu pegar 100 gramas, mais 100 gramas, mais 100 gramas, mais 100 gramas, 10 vezes, não vai dar 1 quilo? Então você vai ter que determinar o preço de cada produto. Esse preço que a gente tem aqui é de 100 gramas. Eu quero saber o preço de 1 quilo, que é a mesma coisa que 10 vezes esse preço. Olha a dica, hein? 10 vezes esse preço. Quanto que será que vai dar? Pensa aí. Depois, na 3, vocês vão resolver essas divisões. 84 dividido por 2, 150 dividido por 3, 260 dividido por 4, 400 dividido por 5 e 1230 dividido por 10. E aí vocês terão que completar a tabela com o quociente, o resto e a ideia associada. Olha lá a ideia associada que ele colocou. Quociente e resto eu já vou explicar para vocês. Vamos na ideia associada. O número 42 é a metade de 84. Então a resposta que a gente achar como quociente é metade do valor que estava lá em cima. Isso se for dividido por 2. Se for dividido por 3, será que é o quê? A terça parte? E por 4? E por 5? E por 10? Fácil, né? Então eu coloquei aqui o exemplo de uma continha. O que é o quociente? É o resultado da conta, que fica debaixo do número na chave. E o resto é se vai ter alguma sobra lá no final da conta. Eu vou enviar para vocês, junto com essa atividade, um outro vídeo onde eu explico como fazer a continha de dividir, tá bom? Porque eu sei que alguns alunos têm um pouco de dificuldade. E aí, para finalizar, o Matheus pensou no número, calculou a metade dele e deu 75. Que número que ele pensou lá no começo? Que número dividido por 2 dá 75? Essa eu não coloquei nada, que vocês vão ter que pensar. O pai do Matheus propôs um desafio. Disse que ele pensou em um número e a quinta parte desse número deu 120. Que número que ele tinha pensado antes? Pensa aí na atividade que ela é um pouco complicadinha, mas eu tenho certeza que vocês conseguem. Usem aí, façam as contas, mas pensem no que está acontecendo no problema. Ele pensou num número, então eu não sei que número que é, mas ele sabe que a quinta parte é 120. Qual que é o número inteiro? Certo? Boa atividade para vocês. Até a próxima.